Sabe aquela ideia de que sonhos são só um monte de coisa aleatória que o cérebro produz à noite? E se não for bem assim? E se, na verdade, eles forem mensagens? Mensagens bem importantes que vêm lá do fundo do nosso inconsciente tentando se comunicar? Pois é, essa é a grande questão, né? E se os sonhos estiverem mesmo tentando dizer algo? A psicologia junguiana parte justamente daí. A ideia é que os sonhos têm um propósito, sabe? Eles meio que mostram um outro lado da história. Uma perspectiva que a nossa mente consciente, na correria do dia a dia, acaba deixando passar. Mas como é que a gente decifra essa linguagem, que é tão pessoal, tão cheia de símbolos? É aí que a coisa fica interessante. Porque, sim, existe um método. Existe um protocolo junguiano que funciona quase como um mapa para a gente encontrar essa mensagem escondida. É uma estrutura, um guia, para ajudar a gente a explorar e finalmente entender o que o nosso mundo interior está tentando nos dizer. Ok, então vamos lá. O primeiríssimo passo nessa jornada, e isso é super importante, não é sair tentando interpretar tudo de cara. Não. O primeiro passo é documentar. Antes de procurar o significado, a gente precisa capturar a história do sonho, sabe? Com o máximo de detalhes possível. Essa é a base, o alicerce de toda análise. Então, essa primeira parte se divide em 4 passos que são cruciais. Primeiro, contar a história completa. Qual era o problema ali? Tinha um conflito? Teve uma resolução? Anotar tudo. Segundo passo, identificar o problema central. Qual é a questão principal, aquela coisa não resolvida que o sonho parece estar cutucando? Terceiro, nomear a emoção dominante. Era medo, alegria, uma baita confusão? E por último, o quarto passo, resumir as cenas principais. Basicamente, dividir o sonho numa sequência de eventos. Essa organização inicial é o que vai dar o norte para todo o resto. Beleza. Com a história toda registrada, bem amarradinha, aí sim a gente pode começar a ir da narrativa para o significado. É agora que começa o trabalho de tradução, digamos assim. Começamos a olhar para os elementos do sonho e a entender que cada personagem, cada objeto, pode na verdade estar representando uma parte de quem sonha. E uma figura que a gente tem que ficar de olho é o que se chama de ego onírico. Que nome, né? Mas é simples. É a versão da pessoa que está sonhando que aparece dentro do sonho. E aí a gente se pergunta, essa versão era ativa, estava lá fazendo as coisas acontecerem, ou era mais passiva, só observando tudo de longe? O jeito que esse ego do sonho se comporta, nossa, isso diz muito sobre a atitude da mente consciente em relação ao problema que o sonho está mostrando. Isso nos leva para um processo super legal chamado amplificação. Funciona assim. Para cada símbolo importante que aparece no sonho, vamos pegar o exemplo da chave. O significado é explorado em 3 níveis diferentes. Primeiro, o nível pessoal. O que uma chave significa especificamente para quem sonhou. Depois, o nível cultural. O que uma chave representa na nossa cultura. Segredos, acesso. E, por fim, o nível arquetípico, universal. A chave como símbolo de desbloquear um potencial. É como se a gente colocasse o símbolo num microscópio e fosse ajustando o foco, sabe? Isso revela muitas camadas de significado. E agora, a gente mergulha ainda mais fundo. A análise aqui vai usar uma metáfora poderosa, uma metáfora bem antiga, a da alquimia. Pensa só, do mesmo jeito que os alquimistas queriam transformar chumbo em ouro, os sonhos podem estar mostrando um processo de transformação psicológica, um caminho de crescimento que acontece ali, naquela história que a gente sonhou. E essa transformação, essa alquimia da alma, pode aparecer no sonho em 4 fases. A primeira é o nigredo, a noite escura. É o momento da crise, sabe? Quando parece que as estruturas antigas estão desmoronando. Depois vem o albedo, que é tipo o amanhecer, a clareza. É aquele primeiro vislumbre de luz, o momento ahá. A terceira fase é o citrinitas, que é quando essa nova percepção amadurece e vira um entendimento mais profundo. E por fim, o rubedo, a fase da ação. É quando essa sabedoria toda é integrada na vida real. É um verdadeiro mapa de uma jornada interior, né? Certo, mas aí fica a pergunta. Para que serve o sonho afinal? O protocolo aponta 2 funções principais. A primeira é a compensatória. Pensa assim, se a gente está aprendendo demais para um lado na vida consciente, o sonho vem e mostra o outro lado para equilibrar a balança. Ele dá uma perspectiva corretiva. A outra função é a prospectiva, que é o sonho olhando para o futuro. Ele meio que prepara o terreno para desenvolvimentos que ainda vão acontecer. Aponta uma direção. E com tudo isso em mãos, a gente chega ao grande objetivo de todo esse trabalho, que é juntar todas essas peças, todos esses insights, para entender não só o que o sonho significa, mas o que ele quer. Qual é a intenção por trás dele?
Que orientação ele está tentando dar para a vida desperta? É aqui que vem a virada de chave. O protocolo nos convida a mudar a pergunta. Em vez de perguntar o que este sonho significa, a pergunta final, a mais importante é: o que este sonho quer de mim? Percebe a diferença? Isso muda tudo. Deixa de ser um exercício intelectual, passivo, e se torna um chamado para uma resposta ativa, responsável, a mensagem que vem lá do nosso inconsciente. Então, com toda essa estrutura em mente, a pergunta final acaba se voltando para o futuro, né? Que mensagem será que está esperando no próximo sonho? Tendo esse mapa em mãos, talvez seja a hora de começar a tentar decifrar e, quem sabe, iniciar uma jornada bem interessante de autodescoberta.